Trump deu um nó tático na China, que para se salvar pisou na cabeça do Brasil. Pois é, gente, vamos ver o que aconteceu e por que o Xi Jinping, nosso amigo dos BRICS, o BRICS, foi lá e nos ferrou, enquanto o Brasil continua marcando outra reunião para depois para outra. Bom, o Trump impôs tarifas no mundo inteiro. E para ele ir tirando essas tarifas, ele foi lá e foi negociando. Só que para a China, né, que é talvez o maior alvo dele, né, o maior objetivo dele na vida é tirar a China do planeta Terra, ou pelo menos diminuir a sua influência, ele tinha colocado uma tarifa de 145%, o que faz a nossa tarifa de 50% parecer fraquinha. 145%, ou seja, todo produto chinês que fosse vendido nos Estados Unidos ia ter uma tarifa de 145%. Inviável, né? Não dá para vender mais produto chinês nos Estados Unidos. Aí o Xi Jinping chegou, o presidente da China, chegou e falou assim, tem problema, tô um pouco ligando assim, para esse 145. Sabe o que é? Porque eu tenho terras raras. Terras raras, para quem não sabe, são 17 minérios que você encontra na natureza, né? Só que você tem que ter tecnologia para extrair ele e tecnologia para processar. O Brasil tem terras raras, bastante, não tanto quanto a China, mas o Brasil, o problema é que não sabe extrair, não tem tecnologia para processar, para fazer a extração dela. Mas a China tem. E a China é o maior fornecedor de terras raras do mundo. Para que você usa terras raras? Você fazer tudo que é mais moderno. Para inteligência artificial, para você fazer celulares, tablets, computadores, para radares de defesa, para carros, para tudo. Aí ele chegou para os americanos e falou assim, vem cá com as suas tarifas de 145%, que eu não vou mais te vender terras raras e você não consegue produzir mais nada. E os Estados Unidos falou, nossa, me ferrei, né? Aí o que ele fez? Ele foi lá para a Malásia. E enquanto ele falava para o presidente Lula, me liga, tá? Beijo. Depois a gente se fala. Enquanto ele fazia isso e marcava uma reunião para depois, para marcar outra reunião e outra reunião, ele sentava de forma séria com presidentes de vários países da Ásia e fazia acordos, baixava as tarifas e fazia acordos com esses países. Inclusive, que não é da Austrália, mas que não é da Ásia, é a Austrália, que é o segundo maior produtor de terras raras, só fica atrás da China. Chegou para esses países e falou assim, eu vou baixar a tarifa de vocês, porque a moeda de troca do Trump era tarifa, a moeda de troca da China eram terras raras. O que ele fez? Ele anulou a moeda de troca da China. Chegou para a Austrália e falou, vou baixar aí as suas tarifas, vamos fazer um bem bolado, e aí eu compro terras raras de você e processo lá nos Estados Unidos. A Austrália sentou lá no Japão e falou assim, vou comprar terras raras de vocês, vocês vão investir 500 bilhões de dólares lá nos Estados Unidos, tá bom, Japão? Não pensa não que vocês vão ficar aí de boa. 500 bilhões de dólares vocês vão investir lá nos Estados Unidos e eu vou baixar as tarifas, entre elas dos carros, Toyota, todos os carros japoneses, vou baixar de 25 para 15, ok? Você vai fazer um excelente negócio, porque Estados Unidos lá é o maior mercado consumidor do mundo. Eu vou baixar para 15 e você vai me vender essas terras raras. Nós vamos explorar juntos e eu vou processar lá nos Estados Unidos. O Japão foi lá e aceitou, porque também era bom para o Japão, porque também era bom para a Austrália. Sentou com a Indonésia, com a Malásia, com Singapura, todos aqueles países lá que estavam naquele evento que foi o presidente Lula dar uma passadinha. E já combinou, ele não precisa mais comprar terras raras da China, porque apesar desses outros países terem bem menos terras raras do que a China, vai ajudar bastante os Estados Unidos a eles fornecerem. E o Brasil ficou chupando o dedo. O Brasil perdeu o time, perdeu a hora, perdeu o tempo de negociar suas terras raras com os Estados Unidos. Aí, ok. Aí ele vai lá para a China, né? E aparece anteontem ele dando a mão, cumprimentando o Xi Jinping, falando, é um negociador muito duro, eu gosto muito dele. Já viram essas palavras antes? Só não falou que tem química. Fez isso com o Xi Jinping. E o Xi Jinping, nervoso, olhando sempre num papelzinho lá, aquele risinho amarelo, chegou para o Xi Jinping e falou assim, é o seguinte, amigo, o que você tem aí para trocar? Terras raras? Não preciso mais. Tá? Nós vamos fazer assim, eu vou baixar suas tarifas de 145% para 10%. Aqui está a lista do que eu quero para baixar para 10%. Ou seja, produto chinês vai inundar de novo os Estados Unidos. Entre as exigências,
o Trump chegou para o Xi Jinping e falou assim, sabe a soja que você compra do Brasil absurdamente, você compra quase toda a soja deles, agora você vai comprar da gente. E o Xi Jinping falou, ok. Resultado disso tudo. O Trump negociando com todo mundo, menos com a gente. As tarifas de todo mundo baixando, inclusive da China, que estava em 145%. E o Brasil ficou aqui, entupido de soja, de terras raras, de mais um monte de coisa que ele venderia para a China, mas a China vai dar prioridade para os Estados Unidos, para produtos americanos. E a gente vai... inclusive em dólar, tá? A moeda que eles vão tratar entre eles é dólar, tá? Não é moeda de BRICS. Não tem que mané moeda de BRICS. É dólar, tá? Não é dinheiro chinês, é dólar. Seu Trump foi lá e amassou o Xi Jinping. Nós aqui ficamos entupidos de soja, entupido de terras raras, entupido de um monte de produtos que a gente não tem para onde vender, gritando BRICS, 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 moeda dos BRICS, viu? Só vou fazer transação em moeda dos BRICS. Ah, presidente Trump, vamos marcar uma reunião? Porque a gente ficou de marcar outra reunião, para outra reunião, para outra reunião, tá? Perdemos tempo, um precioso tempo.